Palavra no livro de Tiago. Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo 5, a gente vai ler a partir do versículo de número 1. Texto que já está aí projetado, se você também puder abrir sua Bíblia, acompanhar, sempre é importante. Diz assim a palavra do Senhor. Ouçam agora vocês, ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que virá sobre vocês. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo devorará a sua carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Amém. Amados, essa semana nosso país parou para assistir mais um episódio da guerra urbana que existe em nosso estado. E aí, de terça-feira para cá, esse é o assunto dominante na televisão, na internet, não se fala de outra coisa. Agora, enquanto milhões de brasileiros assistiam sentados no sofá as imagens, as entrevistas, as análises, outros milhares de brasileiros sofriam os impactos daquela realidade. Alguns jogados no chão para evitar os tiros, outros vendo gente matar e morrer na sua frente, outros tentando voltar para casa sem transporte, outros dentro do transporte morrendo de medo, outros desesperados buscando notícia dos seus familiares que estavam na rua. Enfim, um caos. E todo mundo tem uma opinião sobre o que aconteceu. E as pessoas discutem, discordam, concordam. E rapidamente isso vai virando pano de fundo para o assunto que parece ser o mais importante para as pessoas, que são as eleições. Agora, além da gente ficar vendo videozinho no Instagram, no TikTok, a questão é, você parou essa semana, em algum momento, para orar por toda essa situação, para buscar em Deus sabedoria para lidar com isso tudo? Então essa é a nossa intenção hoje.
buscar na palavra de Deus sabedoria para a gente compreender e lidar com esse caos. E para surpresa de alguns, a Bíblia fala sobre a violência de forma muito clara e de forma muito regular, inclusive. Em primeiro lugar, a primeira dimensão desse assunto que a gente identifica no Evangelho é a empatia com os que sofrem a violência. E aqui entra em consideração, irmãos, todo tipo de violência. Porque o ser humano é expert em criar violência. Então aqui entra em cena a violência de quem sofre um roubo, um assalto, a violência da bala perdida, a violência do assédio, a violência do abuso, a violência da extorsão, a violência no trânsito, a violência das pessoas que são expulsas de suas casas, a violência de sofrer um golpe, de ser enganado, de ser prejudicado, a violência por brigas estúpidas de futebol, a violência por causa de ciúme, e a lista não tem fim. Então eu acho bastante provável que em algum momento da sua vida, e às vezes alguns no plural, talvez até recentemente, você foi vítima de algum tipo de ato de violência. Você e as pessoas que você conhece, as pessoas que você ama. E para quem sofre um ato de violência, processar esses sentimentos é muito complicado e desafiador. É uma mistura de sentimentos. Você sente tristeza, você sente raiva, você se sente impotente, você se sente vazio, desanimado, sem esperança. E equacionar isso tudo com a fé é ainda mais complexo. Aí começam aquelas perguntas: onde estava Deus? Por que Ele permitiu isso comigo? Justo comigo. Eu que sou tão comprometido. Tanta gente ruim nesse mundo, logo eu. Então, a primeira mensagem do Evangelho, para todos que se sentem assim, é: Deus se importa com o seu sofrimento. A sua dor, a sua angústia, elas não passam despercebidas aos olhos do Senhor. E, de certa forma, essa é a mensagem que Tiago quer nos passar. Ele faz referência a uma situação de exploração econômica. Naquele contexto, ricos proprietários de terra, fazendas, contratavam trabalhadores diaristas para cultivar e produzir. Só que eles não estavam pagando esses trabalhadores. É o que está aí no versículo 4. Ele vai dizer: o salário dos trabalhadores que ceifaram em seus campos e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra vocês. O lamento desses trabalhadores, diz Tiago, chegou aos ouvidos do Senhor. Ora, para trabalhadores que dependiam do salário do dia para comer, 2 dias, 3 dias, 4 dias sem levar comida para casa, podia significar morte, como está aí no versículo 6. Isso estava acontecendo com os cristãos da igreja de Tiago. Então ele vai escrever esse texto para dizer: olha, o Senhor vê essa situação e se importa com ela. O Senhor se preocupa com isso. O clamor de vocês chegou aos ouvidos do Senhor no céu. Algo muito parecido com aquilo que a gente encontra no livro de Êxodo. Deus, ele explica para Moisés por que ele vai libertar o povo do Egito. E ele vai dizer assim: tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Eu tenho escutado o seu clamor. E note essa frase: e sei bem o quanto eles estão sofrendo. Não meramente um sofrimento espiritual, sofrimento de violência, de exploração físico, emocional, financeiro. Isaías capítulo 40, o Senhor, ele não só percebe esse sentimento no povo, quanto questiona o povo. Olha que interessante.
Deus dizendo assim: por que vocês andam reclamando, se queixando, dizendo, o Senhor não se interessa pela minha situação? Por que vocês dizem, o meu Deus não vê o que se passa, nem se importa com a minha causa? Olha que interessante. O povo estava se sentindo assim, o povo estava falando isso. Quantas vezes a gente não pensa isso, não diz isso? Deus repreendeu o povo por isso. Mas 5 vezes você vai encontrar os evangelhos dizendo que Jesus teve compaixão das pessoas que estavam ao seu redor, gente que vinha sofrendo física e espiritualmente. E uma das mais famosas, em Mateus 9, ele vai dizer, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desesperadas e desamparadas. Ter compaixão é se importar, é sentir a dor do outro, é compartilhar da dor, é literalmente sentir a partir das entranhas, do interior, isto é, a aflição, o desespero das pessoas mexiam com Jesus. E certamente o auge de toda essa reflexão vai estar na cruz. Deus se importa com a violência, porque em Jesus ele foi vítima da violência humana. Deus não precisou vir ao Rio de Janeiro para conhecer a maldade das pessoas. Jesus não foi assaltado, mas foi humilhado. Cuspiram nele. Foi chicoteado, envergonhado. Não levou tiro, mas ao invés de balas, foram pregos que atravessaram o corpo de Jesus. Então Deus sabe o que é sofrer violência. Deus conhece a sua dor e se importa com ela, como bem expressou Agar, lá no livro de Gênesis. Ele é o Deus que me vê. Ele é o Deus que te enxerga no meio da aflição e se importa com isso. E é por esse motivo que Deus estabeleceu um projeto, um plano para pôr fim na violência e acabar com todo o sofrimento. E justamente o centro desse projeto é a vida e obra de Jesus, sobretudo a sua crucificação. Ora, Jesus não foi apenas uma vítima aleatória, ele se entrega intencionalmente ao sofrimento, porque isso fazia parte de algo maior. Palavras clássicas de Isaías 53. Veja, ele foi desprezado, rejeitado. Ele conhece o sofrimento mais profundo. Foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados. Recebeu açoites para que fôssemos curados. O Senhor fez cair sobre ele os pecados de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi condenado injustamente. Foi ferido mortalmente. Não cometeu nenhuma injustiça, mas foi sepultado como criminoso. Então, queridos, essa é a segunda perspectiva bíblica sobre esse assunto. Há uma explicação espiritual para a violência e há uma solução espiritual para a violência. Essa explicação não exclui a existência de outras causas secundárias. Então, naturalmente, a violência é um problema complexo, gerado por vários fatores, e você vai encontrar aí os professores, jornalistas, os especialistas em segurança, todos eles discutindo esses fatores. E precisamos sim de políticas públicas, ações do governo, que lidem com esses fatores. E olhando pelo mundo, a gente vai ver que há formas melhores e piores de lidar com isso. O ponto é, não existe, nem nunca existiu, nem nunca vai existir
um país, um governo, uma política, uma polícia capaz de eliminar a violência das relações humanas. Porque a palavra de Deus nos mostra que existe uma causa anterior, revelada pelo Evangelho. A maldade que o ser humano tem para com o seu próximo resulta do nosso afastamento do Criador. Quanto mais distantes de Deus, mais indiferentes ao nosso próximo somos. Quanto pior é a nossa condição espiritual, pior é a condição dos nossos relacionamentos interpessoais. Por outro lado, quanto mais próximo de Deus estivermos, mais humanos seremos. Porque ser humano é ser imagem e semelhança de Deus. Ninguém foi mais humano que Jesus. E naquele que era 100% Deus, encontramos 100% de humanidade. Quanto mais nele estivermos, mais humanos seremos. E vice-versa. Por isso o livro de Gênesis mostra que a consequência do pecado de Adão foi a expulsão do Éden, a ruptura desse relacionamento, dessa comunhão, esse distanciamento. O ser humano já não tinha mais condições de habitar com Deus. O pecado impossibilita a nossa comunhão com aquele que é santo. E depois de deixar o Éden, qual o primeiro pecado registrado na Bíblia? Um homicídio. Caim mata Abel. Mais à frente, no capítulo 4, o neto de Caim chamava-se Lameque. E diz o texto que ele gostava de cantarolar uma música, dizendo assim: eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Então, à medida que o pecado vai se enraizando na humanidade, a violência vai se tornando um padrão cultural normal. A violência se torna uma espécie de recurso. É algo que eu uso conforme a necessidade. De forma que a violência ela sempre acontece em função de sentimentos e pensamentos pecaminosos. O pecado está descompensado dentro de você. E ele explode em violência verbal, física, sexual. Então a violência, ela não está atrás apenas das barricadas ou das zonas de guerra. Quantas famílias, quantos de nós crescemos assolados pela violência doméstica? Quantas vezes ao longo da história pessoas agiram com violência e crueldade em nome de Deus? A boa notícia do Evangelho, irmãos, é que essa maldade um dia toda passará. É o que também Tiago nos ensina. É a segunda parte da mensagem que ele traz. Na primeira, ele vai dizer que o sofrimento daquelas pessoas não passava despercebido aos olhos do Senhor. O Senhor se importa. Na segunda parte, ele mostra que Deus já colocou na agenda o dia em que ele vai tratar desse problema de maneira definitiva. Está aí no texto, no versículo 1, ele vai dizer assim: aqueles que se enriquecem às custas da maldade, chorem e lamentem-se, tendo em vista a miséria que lhes sobrevirá. E a partir do versículo 7, ele explica como é que isso vai acontecer. A vinda do Senhor está próxima, o juiz está às portas. Eu me rendo a Ti, me faz crescer, entrego. A história que a Bíblia nos conta é uma história de muito sofrimento. E a pergunta, como Deus lida com o sofrimento,
O que Deus vai fazer diante das injustiças é uma pergunta que percorre todos os livros da Escritura. Me seguirá, Veja que Senhor. parte do sofrimento de Jó Tua bondade foi me causada pela seguirá, violência me seguirá, de bandos que Senhor. invadiram suas Eu me rendo a propriedades, Ti, roubaram me faz seus animais, crescer, mataram entrego seus servos, tudo a destruíram as suas Ti. coisas. E Tua Jó se pergunta bondade por me quê. seguirá, Senhor. Salmo 10. Queria que você prestasse atenção no Salmo 10. És fiel em todo Olha o que o salmista pergunta para Deus. Senhor, por Em que todo te escondes em tempos de aflição? Os maus são orgulhosos e perseguem os pobres. A boca deles está cheia de maldições, mentiras, ameaças. Eles só falam desgraças e maldades. Eles espreitam e matam pessoas inocentes. Esse homem mau diz: Deus não se importa. E o salmista pergunta: Senhor, por que te escondes em tempos de aflição? O profeta Abacuque faz o mesmo questionamento. Ele vai dizer: Senhor, até quando eu gritarei violência? Olha isso. Sem que tragas salvação. Porque o Senhor me faz ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. E Abacuque não morava no Rio de Janeiro. A lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos. A justiça é pervertida. Apocalipse 6 afirma, veja você, que mesmo os salvos, até no céu, a pergunta é a mesma. Apocalipse 6, verso 9, vai dizer assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra, do testemunho que deram. E eles clamaram em alta voz: até quando? Até quando, Senhor, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhe dito que esperassem um pouco mais. Então, meu irmão, minha irmã, você não é o único, não é o primeiro. E a resposta de Deus para eles é a mesma para você. Espere. Tenha paciência. Confie que o dia da justiça virá. O dia em que a justiça de Deus triunfará sobre a maldade humana. O dia em que toda a violência, de todos os tipos, cessará. Ele é o Deus que é, que era e que há de vir. Então essa é a mensagem de Tiago para os seus leitores. Sejam pacientes. Fortaleçam o coração, a vinda do Senhor está próxima. Um dia, aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. Um dia, aqueles que estão em Cristo estarão lá com corpos transformados em um mundo transformado. Salmo 37 tem um verso lindo sobre isso. Veja você. Ele diz assim: um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Os profetas Isaías e Miqueias trazem algo semelhante sobre o grandioso dia. Diz assim: o Senhor julgará os povos e as nações, das suas espadas farão arados, das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá espada contra outra, não aprenderão mais a guerra, e o Senhor reinará para sempre. Então, irmãos, essa é a nossa esperança. Como pregamos outro dia, é uma esperança revolucionária.
porque é uma esperança que revoluciona o nosso presente. Com base nela, a gente pergunta, questiona o que essa esperança nos leva a fazer hoje. Então, além de vocês ficar esperando o futuro, o que nós devemos fazer no presente diante desse cenário de violência generalizado? Então, destacaria 3 atitudes. Em primeiro lugar, não se deixar influenciar pela cultura da violência. Sabe, irmãos, existe uma cultura de violência para além da questão da criminalidade. Muito antes de existir Netflix e streamings, fomos criados assistindo filmes em que todos os problemas se resolviam na pancadaria, né? Os heróis sempre eram os que batiam em mais gente e matavam mais pessoas. Isso vai do Rambo até o Bruce Willis, no Duro de Matar. Uma coisa que me espanta, e realmente me espanta, é a facilidade com que as pessoas se agridem verbalmente nas redes sociais. Sabe, no meu condomínio eu descobri que grupos de WhatsApp, por exemplo, deveriam ser proibidos para menores de 18 anos. As pessoas xingam umas às outras com uma naturalidade assim impressionante. No trânsito, a direção defensiva deixou de ser para evitar acidentes e passou a ser para você evitar confusão. Porque estamos cada vez mais estressados, mais agressivos, mais violentos. Quer um teste legal? Fila. Em qualquer fila que você entrar, qualquer uma, em qualquer lugar, você vai encontrar alguém assim no limite, pronto para arrumar uma briga. É incrível. Sabe, como diz um amigo meu, é uma granada pronta a explodir. É a pessoa. Está ali. Está esperando uma oportunidade. Então a gente parece o Michael Douglas naquele filme famoso, Um Dia de Fúria, sabe? Se você não sabe, é um filme, um cara que tem um dia como o seu, né? Como qualquer dia da sua semana. Só que é um dia que você está estressado e você tem um monte de arma no carro e você sai matando todo mundo. Mais ou menos isso. E a gente olha para Jesus. Jesus diz assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Imagine, Jesus liga para você assim, ó, manda um WhatsApp, manda um áudio para você, e diz assim, ó, aprendei de mim. Você está aprendendo? E o que Jesus quer que você aprenda dele? Mansidão e humildade. Aí ele vai dizer também, bem-aventurados os mansos. O apóstolo Paulo vai dizer que mansidão e domínio próprio são fruto do Espírito. Então, meu irmão, minha irmã, está aí um bom motivo para você orar essa semana. Mansidão. Senhor, me ajude a desenvolver a mansidão. A mansidão no falar, a mansidão no agir, a mansidão no digitar, a mansidão no dirigir, a mansidão no lidar com a sua família, a mansidão em lidar com seus colegas de trabalho, a mansidão. Isso não quer dizer que não haverá circunstâncias que te tirem do sério. Nesse mundo, elas existirão. Então, veja, mansidão não significa a gente ficar indiferente ao que está acontecendo. Jesus não ficava. Jesus tinha momentos de tristeza, de descontentamento e de indignação. A mansidão tem a ver com a forma como eu lido com essa indignação. Paulo nos ajuda quando diz:
irai-vos, mas não pequeis. Então guarde uma coisa no seu coração. Você não é responsável pelo que o outro faz com você. Mas você é responsável por aquilo que você faz com que o outro fez com você. Eu sou responsável pelo que eu vou fazer com a minha raiva, pelo que eu vou fazer com a minha indignação, que eu vou fazer com a minha insatisfação, com a minha frustração. E a palavra de Deus me orienta explicitamente a não retribuir o mal com o mal. Então, resistir à violência e promover a paz também não quer dizer uma atitude passiva diante das injustiças. Se temos um padrão de justiça, de bondade, de verdade, devemos lutar por esse padrão. Ser cristão é lutar, inclusive politicamente, por um mundo melhor. Ser cristão é lutar e dar a nossa contribuição para que o nosso bairro, a nossa cidade, nosso estado, nosso país sejam melhores. Lutar e contribuir para que nossas escolas, hospitais, instituições, empresas, ruas sejam melhores. Ser cristão é lutar pelo bem comum, inclusive dos que não são cristãos. É promover bondade e justiça por meio da nossa profissão, do nosso trabalho, de nossos hábitos, de nossa cidadania em todos os lugares. A diferença é que nós não lutamos com as armas do mundo, não lutamos com as motivações do mundo, não lutamos segundo os critérios do mundo, não lutamos através de mentiras, corrupção, ameaça, maldade, violência, não lutamos para receber de volta o que o mundo pode oferecer. Lutamos por um mundo melhor, porque somos cidadãos do melhor mundo que pode existir. Somos cidadãos da Nova Jerusalém. Eu preciso agir com mansidão, porque o meu rei, o meu líder, é manso e humilde. Lutamos pelo bem desse mundo, para que as pessoas tenham uma pequena amostra do mundo que virá. Não lutamos, sabemos que a gente não vai transformar esse mundo em céu, mas lutamos porque o nosso Senhor já venceu. Lutamos contra o mal, porque não precisamos ter medo do mal. Enquanto povo de Deus, enquanto igreja do Senhor, a nossa posição, ela não retrocede. Porque o nosso Senhor já venceu o mal. Lutamos contra o mal fazendo o bem e o certo, porque Deus é glorificado por nossas ações. E é justamente porque lutamos de forma diferente que a nossa luta não termina aí. Então nós falamos de 3 atitudes. Primeira atitude é não se deixar contaminar, dominar pela cultura de violência. Mas nosso alvo não é apenas o fim da violência, nosso desejo é que as pessoas se arrependam e se reconciliem com Deus através de Cristo. O céu não é apenas um mundo onde não há crime. O céu é comunhão com o Criador. E a nossa missão é orar para que as pessoas, todas elas, tenham um encontro verdadeiro com Jesus. E a nossa missão como igreja é pregar o Evangelho. Essa é a nossa missão. Não é do governo, não é da polícia, não é das autoridades, não é do judiciário, não é de ninguém. É da igreja. O Senhor entregou para a gente. Nossa missão é orar e pregar. Orar e compartilhar o Evangelho. Tanto com as vítimas, quanto com
aqueles que praticaram a violência. Para aqueles que sofreram com a violência, o Evangelho ensina que não é a vingança que vai lhes trazer paz. A esperança para quem sofreu não é retribuir o mal. Justiça é importante. E um dia Deus vai trazê-la de forma definitiva. Mas a paz que você precisa, ela só vem do Senhor. Somente a paz que excede todo o entendimento, a paz que é fruto do Espírito Santo, é capaz de amenizar a dor de quem sofre com as injustiças desse mundo. E essa paz está em Jesus, essa paz está no Evangelho, ou seja, essa paz está entre nós, irmãos. Por isso nós somos chamados a sermos pacificadores, porque a paz que compartilhamos é a paz de Cristo. Somente o Evangelho pode trazer para essa pessoa esperança, a perspectiva de um futuro melhor, diferente, em que todas as lágrimas serão enxutas, em que a morte e a dor já não mais existirão. Então, quem sofre, não importa o sofrimento, precisa do Evangelho. Há pessoas sofrendo ao seu redor. Você já orou por elas? Você já orou com elas? Você já compartilhou o Evangelho com elas? Você já foi ao encontro delas? Já mostrou que você se importa com a dor delas? Ou será que nós somos como o mundo, indiferente ao sofrimento alheio? Ou será que o pecado já enraizou no seu coração de tal forma que você já nem se importa mais? O Evangelho também é esperança para os que praticam violência. E aqui a gente lida com uma parte muito difícil, muito sensível. É óbvio que para qualquer pessoa, em qualquer mundo, em qualquer época, ter que orar e pregar o Evangelho para alguém que matou a sangue frio, tirou a vida de pessoas, não é fácil. Mas a verdade do Evangelho não diz para mim escolher a quem eu devo pregar. A verdade do Evangelho é que o Evangelho não é apenas para os bons cidadãos da cidade. A verdade do Evangelho é que o chamado do Senhor não é para aquelas pessoas que eu gosto, acho legal, e que se encaixam com o meu padrão de bom comportamento. A verdade do Evangelho é que o Evangelho não é para as pessoas que pensam como a gente, simplesmente concordam com a gente e fazem aquilo que a gente gosta. A verdade do Evangelho é que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo ser humano. Em todos os lugares encontramos pessoas diferentes que precisam da graça de Deus. Então você precisa orar e lembrar que o coração do corrupto, do traficante, do bandido, do estuprador, do assassino, de quem quer que seja, o coração dele é tão pecador quanto o meu e o seu. E quem converte o coração dele é o mesmo Espírito Santo que converteu o seu e o meu. E isso acontece na vida dele da mesma forma que na minha e na sua, por meio do Evangelho. O milagre que aconteceu em nossas vidas pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Mas aí, eu não queria que você pensasse apenas nos grandes traficantes e bandidos de fuzis. Porque como falamos, a violência e a maldade são generalizadas. E você não precisa ir numa zona de guerra para encontrar gente que agiu com maldade e violência contra você.
Às vezes você vai encontrar essa pessoa na sua família. Às vezes você vai encontrar isso no seu trabalho, entre seus vizinhos. Talvez alguém que algum dia esteve na igreja com você, foi instrumento de maldade, de violência contra você, ou contra alguém que você ama. É difícil orar por elas. É difícil orar pela conversão delas. Mas é nosso dever. Lembre-se do exemplo de Paulo, irmãos. Sabe, Paulo foi cúmplice do assassinato de Estevão. Os cristãos tinham medo de Paulo. A coisa é tão séria que ninguém foi evangelizar Paulo. E quando Paulo se converteu, ninguém acreditou na conversão dele. Mas Deus mudou o coração daquele homem. O coração dos violentos pode ser transformado pelo poder do Evangelho. E a gente precisa crer nisso. Então, queridos, a primeira atitude é não se contaminar pela violência. A segunda é orar e pregar pelos que praticam e pelos que sofrem violência. Em terceiro lugar, terceira atitude que você precisa tomar é manter o seu coração alimentado pelo Evangelho. Porque, queridos, a violência, ela não apenas nos prejudica fisicamente, ela contamina o nosso coração. Sabe, às vezes não aconteceu nada com você, mas sentimentos de raiva, de ódio, de medo, de briga, de desejo de vingança, de falta de esperança, isso tudo vai entrando na gente, enraizando na nossa alma. Cada notícia que você lê, cada conversa, isso vai contaminando o seu coração. É certo dizer, irmãos, que todos os nossos corações, todos os nossos corações chegaram aqui nessa semana contaminados. É por isso a importância de estarmos aqui, inclusive. Como falei de manhã no nosso tempo de ceia, a gente precisa dessa experiência do agir de Deus. Eu preciso me colocar na presença de Deus para experimentar a presença dEle, o agir do Espírito no meu coração. Porque passamos uma semana sendo contaminados. E eu preciso me encher com o Espírito Santo. Então esse é um compromisso que você precisa assumir de vida com Deus. Eu queria desafiar você a orar nesse momento e colocar a sua vida diante do Senhor. E ore ao Senhor pelo seu coração. Ore ao Senhor por esses sentimentos, por esses pensamentos que estão dentro de você. Peça ao Espírito Santo que renove o seu coração. Se você traz alguma dor, algum trauma, algum sofrimento, alguma ferida que está aí na sua alma, no seu interior, coloque isso diante do Senhor agora. Peça ao Senhor para tratar disso. O Senhor vê, Ele se importa. E Ele pode restaurar, purificar, renovar, curar seu coração. Diga para o Senhor, Senhor, há feridas, há traumas. Talvez você traga no seu coração tantos sentimentos e pensamentos ruins contra a gente que te fez mal. Peça, Senhor, graça. A graça do perdão.
Peço ao Senhor a graça para que você possa agir com mansidão. Para que você possa agir com mansidão na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos. Por onde você andar. Talvez isso esteja te levando a agir de forma agressiva com pessoas ao seu redor. Peça ao Senhor graça, peça perdão, para você mudar o seu jeito de agir, mudar o seu jeito de falar, mudar o seu jeito de interagir. Talvez o seu coração chegue aqui sem esperança, sem perspectiva, com medo. Peça ao Senhor para encher a sua alma com o Evangelho, com a graça de Deus, com o Espírito Santo, para que você tenha sentimentos e pensamentos que fluam do céu, que fluam da palavra, que fluam de Cristo, e não do mundo, e não das circunstâncias. Deus amado, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, ó Deus. Pai, nessa hora eu peço ao Senhor graça para todos que aqui, Senhor, se colocam diante do Senhor. Todos que aqui reconhecem, Senhor, as suas tristezas, as suas dores, os prejuízos, as crueldades, as injustiças, ó Pai, que sofremos, as feridas que trazemos. Em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua graça, que a Tua paz, que o Teu amor possa cobrir e sarar nossos corações. Cicatriza, Senhor, essas feridas, Senhor. Purifica a nossa alma, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, renova o nosso coração. Aqueles que aqui chegaram, Senhor, com o coração e a mente, ó Deus, contaminados por maus sentimentos, estimulados, ó Deus, por tantas coisas ruins que existem ao nosso redor. Renova o nosso coração, Senhor, para que possamos olhar para Jesus, para que possamos ser como Jesus, que possamos, ó Pai, nos encher do Teu Espírito e agir, Senhor, com mansidão. Que a mansidão, Senhor, seja o padrão do nosso agir em todas as áreas da vida, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, dá-nos um compromisso missionário, Senhor, de oração e de pregação, para com todos que estão ao nosso redor, ó Pai. Que a gente possa, Senhor, colocar diante do Senhor o nome, Senhor, daquelas pessoas que nos fizeram mal. Que possamos colocar diante do Senhor o nome daquelas pessoas que nos prejudicaram. Que possamos colocar diante do Senhor, ó Deus, o nome daquelas pessoas que trouxeram tristeza para a nossa família. Que possamos apresentar, ó Pai, esses nomes diante do Senhor. Tira, Senhor, isso do nosso coração. E que possamos orar por essas vidas, ó Deus. E crer, ó Deus. E crer que o poder do Senhor é capaz de transformar corações, de mudar mentalidades, de restaurar, de libertar, de renovar. Gente que está dominada pelo mal, pode ser liberta pelo nome de Jesus.
Gente que está dominada, Senhor, por sentimentos, ó Deus, completamente malignos, pode ser liberta pelo sangue de Jesus. Gente que, Senhor, está dominada por pensamentos, ó Deus, completamente compatíveis com o inferno. Que o Senhor traga a Tua graça, Senhor. Que haja libertação, que haja conversão e que a gente tenha condições de testemunhar essa graça e esse amor para todos, ó Deus, para todos. Dá-nos essa coragem, essa fé, essa disposição, em nome de Jesus. Amém.